Então, meus irmãos, hoje nessa quinta-feira de adoração, logo às 19 horas, nós começaremos o projeto de Vida Nova, que é aquele projeto de 16 quintas-feiras de cura e libertação, com o desejo sincero de uma renovação interior, uma renovação profunda. Eu digo para vocês que uma grande mentira de Satanás tem usado para destruir muitas vidas é o sentimento de culpa, onde a pessoa se acusa de alguma coisa do passado, onde a pessoa carrega um peso por causa de um pecado, de uma vida longe de Deus, e isso é uma grande porta, a culpa é uma grande porta a qual o demônio tem utilizado para destruir muitas vidas, para fazer muitas pessoas ficarem paralisadas e não irem para frente. Esse sentimento de culpa que tortura a pessoa e faz ela acreditar de que ela não pode ser de Deus. Mas ao contrário desse sentimento de culpa, é esta palavra que nós ouvimos, onde a declaração da grandeza do amor de Deus deixa claro que tudo pode ser superado quando se entrega de verdade o coração a Jesus. Ele que muito nos amou, e nos amou por primeiro, que nos amou ainda quando éramos pecadores, entregou o seu Filho numa cruz, e derramando o seu sangue, nos santificou, nos lavou das nossas culpas, tomando sobre si nossas enfermidades. Ele muito amou, e por isso nós respondemos ao seu amor, nos tornando novas criaturas, tornando-se possível uma vida nova, porque Ele primeiro muito nos amou. Fazer essa bonita experiência com o amor de Deus é libertador. E nós ouvimos esse relato, tanto de Paulo, como dessa mulher pecadora que foi aos pés de Jesus, o quanto o amor de Deus os libertou de toda a culpa que talvez poderia ter paralisado ou deixado eles prisioneiros do passado. Que linda humildade de Paulo em dizer que, narrando toda a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, de como Ele apareceu ressuscitado aos discípulos, ele termina dizendo: talvez eu nem mereceria ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja. Ele tinha uma culpa, perseguiu a igreja, porque como um abortivo fui o último a qual o Senhor se dignou a aparecer, não por meus méritos, mas porque Ele muito me amou. Hoje em dia as pessoas perseguem a igreja e só não se dão o nome de Cristo porque fica feio, já falam que são apóstolos, né? Já, além de perseguir a igreja, já se chamam de apóstolo. E eu digo para vocês, Paulo, cheio de humildade, disse: não, eu entendo que toda a fé que eu professo me foi transmitida, assim como a igreja nos faz, pela transmissão, pela catequese, pela tradição, pela Sagrada Escritura, mas por uma transmissão oral, que é o que a igreja preserva e o que diferencia muito a fé católica da fé protestante, essa tradição oral. Paulo diz: me foi transmitido que o Senhor, vencendo a morte, apareceu primeiro a Cefas, está lá Pedro, a pedra, né? O Senhor escolheu para conduzir o colégio apostólico, para nos confirmar na fé, e por último a mim. Mas Paulo não é prisioneiro da sua culpa. Ele declara humildemente os seus erros, para ao final dizer um louvor à grandeza da misericórdia e do amor de Deus, que o escolheu e o enviou para anunciar aos povos e às outras nações de que Jesus Cristo é o Senhor. O amor que Deus tem, o amor que Deus age, quando o amor de Deus age, pode pegar as menores pessoas, os mais pecadores, e torná-los profetas, e torná-los homens e mulheres de Deus. Basta você permitir com que esse amor age na tua vida verdadeiramente. Se abra verdadeiramente ao amor, e não importará quem você foi, importará quem você será. Se abra verdadeiramente ao amor de Deus, que será enterrada a tua culpa, para se levantar agora
um servidor de Deus. Deus gosta de confundir os fortes, escolhendo os fracos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa linda experiência de Paulo é também narrada no Evangelho daquela mulher aos pés do Senhor. Naquele livro muito bonito do Amor Esponsal, o itinerário de um amor esponsal da Maria Madalena. Eu já falei desse livro para vocês. A Emir, que é a fundadora da Comunidade Shalom, nesse livro ela escreve como se fosse a própria Maria, ou as pecadoras, as mulheres que tiveram encontro com Jesus, elas narrando o que aconteceu do ponto de vista delas, não do ponto de vista de um terceiro, né? Mas do ponto de vista como se ela mesma estivesse narrando. É maravilhoso, meus irmãos, dizendo que aquela mulher, quando lavava os pés do Senhor, já havia o escutado, e suas palavras haviam movido a ir até ele, clamando sua misericórdia. E Jesus, com tanta delicadeza, a acolheu e permitiu que suas lágrimas lavassem os seus pés. E ela se sentiu tão amada, mas ao mesmo tempo surpreendida, porque pensava: como pode esse homem me amar se não sabe nada sobre mim? E de repente o silêncio é rompido com as palavras do mestre dizendo àquele convidado, aquele homem que o convidou: Simão, deixa eu te falar, quem foi mais amado, quem foi mais perdoado? Então aquela mulher toma consciência de que ele sempre soube quem ela era e muito a amou. E ela termina se perguntando, ao contrário de como o Evangelho diz, né? O Evangelho diz que ela muito amou e por isso ela foi perdoada dos seus pecados. Assim termina o Evangelho dizendo que essa mulher muito amou e por isso Jesus diz que os pecados dela estão perdoados. E no livro a mulher termina dizendo: eu muito amei ou ele muito me amou? Me amou por primeiro, me amou de tal maneira que não restava para mim outra saída, ainda que envergonhada das minhas culpas, a não ser amá-lo e amá-lo para sempre. É grandioso, amados, é maravilhoso. Que pensamento, que abandono no amor de Deus, que experiência com o amor de Deus, que liberta. Precisamos, ao ouvir este Evangelho, estou terminando, não dorme não. Precisamos, ao ouvir esse Evangelho, vencermos aquela ideia de que as pessoas que estão na igreja são melhores. Algumas vezes as pessoas têm essa ideia: deveremos ser mais santos, mas não por nós mesmos. Fulano está na igreja, mas é desse jeito. Beltrano vive na igreja, mas você viu o que ele fez? Meu irmão, uma vez falaram para mim: é padre e ainda é desse jeito. Eu falei: então se eu não fosse eu tinha te matado. Então louva a Deus que eu sou padre, porque se não fosse, minha filha, eu ia fazer um prejuízo nesse mundo. Gente, essa ideia, agora vai começar a consagração, já está terminando o tratado da verdadeira devoção. Dia 8 a gente tem a consagração, o pessoal vai renovar, e aí vem um povo que não entendeu nada, sabe? Mas eu não sei se eu sou digno de ser consagrado. Não, você não é. Próximo. Quem que é? Quem que é digno? Se está na igreja e se acha melhor que os outros, não entendeu nada. A única coisa que temos, que talvez o mundo ainda não tem, é a certeza de que Ele muito nos amou, porque somos pecadores, culpados, mas o amor de Deus venceu a nossa culpa, porque Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.